Eu sou Felipe Castanheira, professor de exatas, e vamos resolver alguns exercícios de matemática do Enem. Nesse primeiro, questão 138 fala: raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago formando ângulo X com a sua superfície, conforme indicado na figura. Em determinadas condições, pede-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por I em função de x igual a k vezes o seno de x, sendo k uma constante, e supondo-se que x está entre 0 e 90 graus. Quando x igual a 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual do seu valor máximo? Então aqui tem as alternativas e a gente vai calcular a intensidade de x, sendo que é k vezes o seno de x. O x a gente já sabe que é 30, então a gente faz o seno de 30. O seno de 30 é igual a meio. Então a gente tem que a intensidade é k vezes meio. Mas ele quer em proporção, então a gente vai fazer isso dividido pelo inicial. O inicial é como se fosse simplesmente k. Então, relacionando k vezes meio dividido por k, para qualquer que seja a constante, a gente pode cortar k com k. E dessa forma, a gente vai ter meio vezes 100%, ou seja, 50% alternativa B. Questão 139. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação, representando, ao longo de um intervalo definido de tempo, a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Então aí tem o gráfico e ele pergunta quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado. O que é um veículo imóvel? É um veículo cuja velocidade é zero. Então vamos procurar aqui no gráfico onde que a velocidade é zero. Ó, aqui entre 6 e 8. Quanto tempo passou entre 6 e 8 minutos? Se passaram 2 minutos. Então, a resposta é 2. Ele ficou 2 minutos parado. Um garçom precisa escolher uma bandeja de base retangular para servir 4 taças de espumante que precisam ser dispostas em uma única fileira, paralela ao lado maior da bandeja e com suas bases totalmente apoiadas na bandeja. A base e a borda superior das taças são círculos de raio 4 e 5, respectivamente. A bandeja a ser escolhida deverá ter uma área mínima em centímetro quadrado igual a... Bom, se você quiser fazer, você pausa porque eu já vou dar a resposta. Olha só, eu considerei aqui a base inferior como um círculo azul, tá? E a base superior como um círculo vermelho. Agora vamos imaginar que você está vendo a bandeja de cima, já com as taças, da forma que ele falou. É uma fileira de 4 taças, tá? As bases elas estão apoiadas certinho na bandeja, na borda da bandeja. Porém, você tem que pensar também que na parte superior elas têm que ter elas têm que ser separadas entre elas, porque se você não consegue apoiar as bases inferiores, porque senão uma vai derrubar a outra por cima. Então, aqui a linha vermelha está representando que uma está separada da outra por essa borda superior e a borda inferior tocando na borda da bandeja. Bom, agora é só a gente medir a altura da bandeja. A altura, na verdade, é o comprimento e a largura, né? Então, a gente vai medir essa medida aqui, que será... Bom, o diâmetro da taça, a parte superior, é 10, porque o raio é 5, então o diâmetro é 10. Se são 4 taças, do diâmetro aqui de cima até o lado de baixo seria 40. Só que eu tenho que descontar 2 centímetros. Por quê? É a distância aqui, ó, entre o raio superior e o raio inferior, que fica aqui sobrando, e aqui também, distância entre o raio superior e inferior, que é a diferença entre um e outro é 1. Então, descontando esses 2 centímetros, a gente tem 38. E nessa dimensão aqui, bom, é o diâmetro inferior, certo? Então, o diâmetro inferior, se o raio é 4, o diâmetro é 8. 8 vezes 38. Bom, 8 vezes 8 dá 64, então só pode terminar com o número 4. 8 vezes 30 dá 240, 240 mais 64 é 304
Essa é a alternativa certa. Eu preparei um plano de estudos de 3 meses para você estudar todas as matérias de matemática para o Enem ou para um vestibular. Se você quiser, basta clicar no link que está na descrição que eu te envio. Até a próxima, tchau!